Evangelho de Mateus, versículos 35 a 46, diz assim: E havendo-o crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sortes, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. E assentados o guardavam ali. E por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com eles 2 salteadores, um à direita e outro à esquerda. E os que passavam blasfemavam dele, maniando as cabeças, e dizendo: Tu que destróis o templo, e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo. Se és filho de Deus, desce da cruz. E da mesma maneira, os principais sacerdotes, com os escribas e anciãos e fariseus, escarnecendo, diziam: Salvou os outros e a si mesmo não pôde salvar-se. Se é o rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele. Confiou em Deus. Livre-o agora, se o ama, porque disse: Sou filho de Deus. E o mesmo lhe lançaram também em rosto os salteadores que com ele estavam crucificados. E desde a hora sexta houve trevas em toda a terra até a hora nona. E perto da hora nona exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Até aqui, palavra do Senhor. Irmãos, todos conhecemos esses textos, sabemos que foi nesse tempo, nesse momento, que o Senhor foi glorificado por amor a nós, para derramar o seu sangue por nós. E louvado seja o seu nome. Obrigado por ele ter feito isso. Somos agradecidos, adoramos o Senhor por isso. Mas isso não foi um momento que surgiu do nada. Não foi um momento do acaso. E disso nós estamos para falar um pouco sobre isso. Sobre as coisas do Senhor que não são acaso. E como que o Senhor conduz as profecias. Porque a obra do Senhor foi profetizada desde os tempos antigos. O Senhor não veio do nada, como dizem alguns que não. Ele inovou tudo. Ele botou tudo que era do Antigo Testamento fora. E aí ele fez tudo do zero. Como se fosse um aval para reescrever a Bíblia, que é um assunto moderno. Isso é um assunto do liberalismo. Jesus não veio reescrever, ele veio confirmar aquilo que já estava profetizado. E sobre isso a gente quer falar hoje, sobre as confirmações do Senhor e aquilo que o Antigo Testamento fala sobre o Senhor e que está profetizado justamente esses textos. E nós queremos entender um pouco mais sobre essas profecias, irmãos, porque nós vivemos num tempo profético. E como que há de se desenrolar o restante das profecias? Vamos então para Salmo 22. Vamos para o Salmo 22. Salmo 22. Isso é no Antigo Testamento. O que o Antigo Testamento fala do Senhor? O Antigo Testamento diz assim, ó, Salmo 22, nós vamos ler do versículo 1 ao 8 agora. Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas no meu auxílio e nas palavras do meu bramido? É isso que Jesus estava clamando, irmãos. E pensem o seguinte, os judeus creem nessa palavra e ao mesmo tempo conseguem crer. Quem é judeu e crê na palavra no Antigo Testamento, crê nisso. Se ele tem fé no Deus conforme a sua fé, ele crê nisso. E ele não consegue ver, só pode ser uma venda espiritual. Ele não consegue ver que está se cumprindo ali no Novo Testamento. Exatamente isso. As mesmas palavras que Davi escreveu aqui em Salmo. Pelo Espírito Santo, Davi fez isso. Deus, aí segue no versículo 2. Deus meu, eu clamo de dia e tu não me ouves, de noite não tenho sossego. Porém tu és santo, tu que habitas entre os louvores de Israel. Em ti confiaram os nossos pais, confiaram e tu os livraste. A ti clamaram e escaparam, em ti confiaram
e não foram confundidos. Mas eu sou verme e não homem, opróbio dos homens e desprezado do povo. Todos me veem, zombam de mim, estendem os lábios e meneiam a cabeça, dizendo: confiou no Senhor, que o livre-o, pois nele tem prazer. Irmãos, foi isso que aconteceu em Mateus 27. A palavra que Davi, pelo Espírito Santo, sabia que ia acontecer, e escreveu, e está relatado em Salmo 22, que qualquer judeu crê, se tem fé, porque pode ser judeu de sangue e não ter fé, mas se ele tem fé, pelo menos no seu livro, no Antigo Testamento, que é onde ele entende que encerra a Bíblia, ele tem que crer nisso aqui. E o Novo Testamento, em Mateus 27, confirma as palavras que Jesus disse. E vamos seguindo aqui. Agora, versículos 16 e 18. Pois me rodearam cães, o ajuntamento de malfeitores me cercou, transpassaram-me as mãos e os pés. Poderia contar todos os meus ossos, eles vêm e me contemplam. Repartem entre si as minhas vestes e lançam sorte sobre a minha roupa. Não foi o que aconteceu? Não foi o que nós lemos agora? Que repartiram as vestes do Senhor, foram repartidas. No 18, né? Repartiram sobre as minhas vestes. Isso está em Mateus 27, 35, como nós estávamos lendo antes. E aqui eu quero chamar a atenção sobre algumas coisas da profecia que se cumpriu em Jesus. Olhem e prestem atenção na forma que ela se cumpre. Davi profetizou isso por meio do Espírito Santo, está relatado no Salmo 22 aqui, e vários outros textos, Isaías e todos mais falam de Jesus, mas o ponto aqui é o seguinte. Por exemplo, vamos pegar esse aqui do versículo 18, que repartiram as vestes. Quem fez isso, quem não quebrou os ossos de Jesus, e várias outras profecias que foi dito que os ossos não seriam quebrados, e várias outras profecias aqui, as outras demais que a gente leu aqui, de maniar a cabeça e dizer, ali no versículo 8, confiou no Senhor que o livre-o, pois tem prazer nele, que é como estavam zombando de Jesus naquele momento. Várias dessas profecias, quem estava fazendo não tinha consciência de que ele estava cumprindo uma profecia. Os irmãos entendem? Isso é importante. Isso é importante porque nós vamos resgatar isso ao longo da pregação e lá para o final. Quem está cumprindo a profecia, está maniando a cabeça, alguém fez, alguma pessoa, um romano, um judeu, algum dos que trabalhou para botar ele na cruz, alguém fez, né? Ou talvez vários deles fizeram, né? Um imitando o outro. E aqui os soldados também repartiram as vestes. E os soldados romanos não tinham consciência de que eles próprios eram agentes que estavam cumprindo a profecia. Então, as profecias se cumprem, quer aquele que seja, inclusive, o próprio agente, tenha consciência ou não. É assim que foi, não foi uma, foram várias profecias que foram cumpridas sem que os agentes, e aqueles que estavam cumprindo a profecia, tivessem noção e discernimento que eles eram cumpridores da profecia. Claro que eles podem ter se arrependido depois e ter sido salvos, esse não é o ponto. O ponto é, profecias que se cumpriram em Jesus, não é necessário que se tenha consciência para cumprir. E os judeus que conheciam todos, supostamente, os doutores, os fariseus, doutores da lei, etc., escribas e etc., que supostamente conheciam tudo, eram profundos conhecedores, não viram que as profecias estavam se cumprindo nele. Então, o fato de ter esse conhecimento não traduz numa ação prática ali, parece que ficaram na cegueira, ficaram amarrados na cegueira. Êxodo 12, 46. Êxodo 12, 46. Diz assim, Êxodo 12, 46. Numa casa se comerá, não levarás daquela carne fora da casa, nem dela quebrareis ossos. Está falando de não quebrar os ossos do sacrifício aqui, né? E aí
essa palavra se cumpre em João 19:36. Vamos para João 19:36. Porque isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: nenhum dos seus ossos será quebrado. Então, e por que não foram quebrados os ossos? A gente volta ali mais um pouco, a gente vê que os soldados quebraram, no 32, foram, pois, os soldados e, na verdade, quebraram as pernas ao primeiro e ao outro, como ele fora crucificado. Por que quebraram as pernas? Para que eles não tivessem vivos no dia seguinte, que era sábado, né, da Páscoa. Então, os judeus pediram, né, para que Pilatos fizesse isso. Pilatos atendeu o clamor popular. Mas vindo a Jesus e vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com a lança, e logo saiu sangue e água. E aquele que viu testificou, esse testemunho é verdadeiro, e sabe que é verdade o que diz, para que também vós o creiais. Aí no 36, porque isso aconteceu para que se cumprisse a escritura, que diz: nenhum dos seus ossos será quebrado. Os irmãos entendem? Então, o fato dele não ter quebrado o osso, claro que o Senhor está orquestrando isso tudo, afinal isso foi profetizado, e era da vontade do Senhor que Jesus fosse crucificado. Só que o soldado que vai quebrar o osso, ele não quer ele nem tem consciência que há uma profecia sobre isso. E o fato de Jesus já ter morrido, ele cumpriu a profecia. Não, esse não preciso quebrar o osso, não vou nem me dar o trabalho. Não é que ele está querendo honrar a Deus com isso. Então, fica claro como aquilo que Deus estabeleceu, as profecias, há uma condução. E nessa condução, as pessoas não têm que ter consciência de que estão cumprindo a seu tempo, fazendo certas coisas. Se no fim dos tempos, por exemplo, vamos tomar alguns pensamentos. Se diz que no fim dos tempos a igreja vai estar em apostasia, vai estar se desviando, a igreja não precisa ter consciência que ela está cumprindo para fazer isso. De alguma forma isso vai acontecer. Só que o fato disso acontecer, isso é uma coisa importante, porque há pessoas que dizem: não, então Deus é culpado. Deus não é culpado. Deus sabia o que ia acontecer e anteviu. Só isso. A igreja é culpada. Os homens, nós somos culpados. Nós somos culpados do desvio da igreja. Quer por ação, que a gente toma uma parte ativa, quer por omissão. O Senhor nos chama, a gente está firme na palavra. Se os outros apostatarem, não sejamos como Elias e como 7.000, que a gente fica firme na palavra, porque era um tempo de apostasia. Outros tempos de apostasia também vieram. Mas não é necessária a consciência de que a igreja está cumprindo para que ela esteja cumprindo. Eu estou pegando um exemplo, não é só para falar da igreja. Mas outras tantas profecias que há da mesma forma. Eu quero trazer agora os irmãos para Mateus 21, nós estamos em João, né? Vamos voltar um pouquinho. Mateus 21, versículos 2 e 3. Mateus 21, versículos 2 e 3, que diz assim: Ide à aldeia que está defronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa, e um jumentinho com ela. Desprendei-a e trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, direis que o Senhor os há de mister, e logo os enviará. E isso está profetizado em Zacarias, se nós voltar para trás, para o Antigo Testamento. Zacarias está logo bem no finzinho do Antigo Testamento. Zacarias 9:9, que diz assim, o que diz em Zacarias 9:9? Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento, e sobre um jumentinho, filho de jumenta. Aqui alguns ainda poderiam dizer que não, Jesus é Deus, então Jesus sabia de todas as coisas. Mas havia um jumento já lá pronto para ser montado, para que se cumprisse naquela aldeia onde Jesus apontou, já tinha um jumento.
que nunca tinha sido montado e que para se cumprir as Escrituras. Então as Escrituras se cumprem e as profecias se cumprem, quer quem participe dela tenha consciência ou não. E muitas vezes a gente vê que não tem. E aqueles que são os supostos estudiosos, muitas vezes não conseguem discernir. Que é o caso dos fariseus aqui, né, dos saduceus e escribas, que não conseguiram discernir que as profecias estavam se cumprindo. E eles criam nisso, supostamente, irmãos. E eles não conseguiram ver que aquilo se cumpriu. Então, assim, as profecias se cumprem apesar do homem, não por causa do homem. As profecias se cumprem apesar da vontade humana. E não por causa da vontade humana. Ah, é porque alguém leu a profecia, então ele vai se esforçar para cumprir ela. Não. Não é assim. A profecia se cumpre apesar. Em todos os casos que nós lemos aqui foi assim. E não por causa da vontade humana. E isso vai longe, esse assunto do apesar. É assim como a Bíblia existe, a palavra chegou até nós, apesar da Igreja Católica. Que os católicos não fiquem bravos conosco. Não por causa da Igreja Católica. Assim como o Antigo Testamento. O próprio Antigo Testamento condena os fariseus e os judeus. E Jesus mostra isso. Então, a palavra chegou ao tempo de Jesus apesar dos judeus e não por causa dos judeus. Porque Deus fez a palavra chegar até nós através deles. Deus fez a palavra. Essa palavra aqui condena muitas práticas da Igreja Católica, de outras igrejas, e se a gente não vigiar, da nossa prática também. E a palavra chega até nós apesar da Católica e de tantas outras igrejas também. E não por causa. Porque se a Bíblia fosse adulterada, como alguns dizem, não, porque isso é conspiração de Constantino, da Católica, eles teriam adulterado muito mais coisa. Porque a própria palavra atesta contra eles. A palavra que eles foram guardiões. Mas indo adiante, nisso eu quero trazer para mais um texto antes da gente ir para outro raciocínio. João 7, 30. João 7, 30. João 7, 30 diz assim: procuravam, pois, prendê-lo. João 7,30. Procuravam, pois, prendê-lo, mas ninguém lançou mão dele porque ainda não era chegada a sua hora. Amém, irmãos? Já queriam prender Jesus desde aqui de João 7. Mas ninguém lançou mão dele por quê? Não era chegada a hora, ele tinha que morrer na Páscoa. Ele tinha que morrer na Páscoa. Deus já tinha preparado esse tempo. E nós já vamos chegar mais adiante, tentando entender como que as profecias que se cumpriram em Jesus, ainda profecias não cumpridas para o nosso tempo, para a segunda vinda. Se foi assim no tempo de Jesus, vai ser diferente no nosso tempo? Irmãos, Deus é livre, Ele faz como Ele quer. Mas Deus muitas vezes deixa sinais, sombras e pistas. Então, de novo aqui. Procuravam, pois, prendê-lo, mas ninguém lançou mão dele porque ainda não era chegada a sua hora. Vamos adiante. Daniel 12:4. Daniel 12:4 diz assim: e tu, Daniel, encerra essas palavras e sela esse livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e o conhecimento se multiplicará. Isso não acontece no nosso tempo? Isso não acontece no nosso tempo de muitos correrem de uma parte para outra? De ser um tempo de muita mobilidade? Não acontece? E o conhecimento, a ciência, a tecnologia, do jeito que elas são hoje, evoluídas, e o homem supostamente com um homem mais evoluído. Então, tem alguns sinais que mostram assim, isso não é uma coisa que se cumpriu. Algumas coisas sempre são cíclicas, né? Guerras, pestes, e são cíclicas, e a humanidade já passou por, né,
fases muito ruins, né? Então hoje a gente tem um tempo de guerra, a gente teve pestes, são notórios também, né, no nosso tempo, mas já tiveram outros tempos, né, assim. Mas agora, o conhecimento do jeito como tem hoje, nunca a humanidade viu. Nunca. O conhecimento técnico, científico, né, aquele. Nunca. E vamos adiante. Isaías 66, 8 diz assim. Isaías 668 diz assim. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisas semelhantes? Poder-se-ia nascer uma terra num só dia? Nasceria uma nação de uma só vez? Mas Sião esteve de parto e já deu à luz a seus filhos. Essa é a profecia da nação de Israel que nasceu em 14 de maio de 1948. Acho que essa foi a data. Foi num dia, num decreto, se definiu que a nação de Israel seria aquela. Num dia, num decreto. E num dia essa nação nasceu. Outras nações não nasceram assim. Foi paulatino. A nação de Israel nasceu num único dia. Então a gente vê alguns sinais se cumprindo no nosso tempo. Lucas 21, 25 até 36 nós vamos ler. E haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas e a terra, na terra angústia das nações e em perplexidade bramando o mar e as ondas. Homens desmaiarão de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados. Esses abalos da natureza, que a gente vê também em Apocalipse, mostra, né, os abalos da natureza, é o que está acontecendo hoje. A natureza nunca foi tão abalada, de espécies inteiras serem extintas, e isso não é papo de ecologista, né? É uma verdade, claro que há distorções, né? Mas, de fato, muitas espécies estão sendo extintas. A gente nota a mudança climática. É algo que eu creio, eu percebo muito. Eu vejo outros irmãos falando e eu concordo plenamente. Há uma mudança climática, então são sinais que a gente vê se cumprindo. E tem um ponto aí que o homem foi colocado como cabeça da natureza. E na medida que o pecado está aí, que o inimigo contaminou o mundo com o pecado, é claro que a natureza é afetada. Então é isso que acontece. E vamos seguindo então daí, né? No tempo que a gente vive também o pecado superabunda, e aí a natureza sente. Mas vamos adiante. Antes de ir adiante, voltando aí à questão da natureza. Por que a natureza está gemendo? Claro que é por causa do pecado e tudo mais, do homem, né? O inimigo tem influência e o pecado superabunda, e aí a natureza geme. Agora, do ponto de vista de como isso acontece, é por quê? Em boa parte é por causa do avanço tecnológico, do avanço da medicina. Nós temos 7 bilhões de pessoas hoje no mundo. Tu tem que ter plantação, tu tem que ter, por mais que seja tudo mecanizado, e tu se produza muito mais na terra, mais por hectare, né, vamos dizer assim, mas está se exaurindo a terra, pegando matéria-prima, fazendo, né, barragens, enfim, o homem está mexendo na natureza. E ao mesmo tempo não tem muito o que fazer, porque não tem outro caminho. Os combustíveis, tudo, né, de se usar os carros, todo esse conjunto de coisas que tem a ver com Daniel 12:4 é o que faz a natureza hoje gemer. Mas vamos seguindo então. Então verão vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. E disse-lhes uma parábola: olhai para a figueira e para todas as árvores. Quando já brotam, vós sabeis por vós mesmos, vendo-as, que perto já está o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer essas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. Em verdade eu vos digo que não passará essa geração até que tudo aconteça. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. E olhai por vós para que não aconteça que os vossos corações
se carreguem de glutonaria e de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia, porque virá como um laço sobre todos que habitam na face da terra. Até aqui tá bom? Até o 36, né? Vigiai, pois, em todo tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Glória a Deus. Mas, irmãos, aqui, esses sinais se cumprindo, e para isso a gente tem que olhar todos esses abalos e essas coisas que apontam, né, para o nosso tempo. Nós cremos, né? O Senhor nos mostra para a gente estar vigilantes, e que, na verdade, tem um outro texto que depois a gente vai ver que ninguém sabe o dia e a hora. Nós temos que estar vigilante. E as profecias que vão se cumprir como a gente viu. Eu entendo que elas vão se cumprir com muita gente sendo pessoas que vão fazer, são pessoas agentes daquela profecia, sem que elas mesmas tenham consciências. Os fariseus, lá todo o sinédrio que colocou e condenou Jesus para ser crucificado, ele mesmo, será que ele tinha consciência de que ele estava cumprindo a profecia? Ao mesmo tempo, eles eram cegos espiritualmente. É o que a palavra nos diz. Então, e tantos outros textos que a gente viu de romanos, soldados romanos cumprindo a profecia, no nosso tempo, isso deve acontecer também. E por que eu digo isso? Porque na internet está cheio de histórias falando da nova ordem, falando desse tipo de assunto. E como a gente comentou antes, eu vou repetir para que fique gravado. Um rapaz uma vez me ligou, não recordo, faz um ano, mais ou menos, não recordo o nome dele, se ele estiver ouvindo a mensagem em algum momento, né, vamos estar orando por ele também, mas que ele cai em si, né? Porque o que acontece? Ele me ligou muito abalado. Ele estudava tudo da nova ordem. Sabia tudo. E ele queria saber tudo da nova ordem, muito preocupado e aflito, porque se o anticristo surgisse, aonde que ia surgir, de qual país? Então ele quer saber o cumprimento das profecias. Nós estamos falando de profecia, quando, pelo menos nesse entendimento, nesse viés que esse rapaz me ligou, ele quer saber das profecias. E ele estava muito preocupado, muito aflito. Só que daí eu perguntei para ele, mas você está tão aflito? A gente vê as coisas acontecer, mas a gente descansa no Senhor. Se a gente partir, parte na glória. Estamos em paz com o Senhor. Ou nós não cremos, nós não temos, não buscamos ao Senhor, não entregamos, não nos arrependemos dos pecados e não confiamos que o sangue de Jesus é suficiente para salvar, para curar, para redimir, para nos dar a salvação. Não é suficiente o sangue? Ou depende do nosso braço? Então, pessoas que não entenderam a graça de Deus ficam abaladas. Esse é o problema, já notei isso. Pessoas que não entendem a graça de Deus. Ah, mas a graça é um argumento para pecar. Não. Só se você não tem fé e não ama Jesus. Aí você já não é salvo. Não por causa de obras, mas porque não ama Jesus. Quem ama Jesus vai querer sair do pecado. Não porque é obrigado, mas porque ama Jesus. E ele estava muito abalado. E aí eu disse, mas você não ora? Mas o que adianta orar se o anticristo está surgindo e eu preciso, antever o que vai acontecer para daí eu tomar as decisões e conseguir escapar? O refúgio dele não é Cristo. Então, se tenho muito uma ideia de que é a nova ordem que vai cumprir, eu não vejo a palavra falar da nova ordem. Pode ser que seja, não estou dizendo que não vai ser, mas talvez seja de outro jeito que a gente não imagina. Não estou falando nenhuma heresia aqui, porque nova ordem não está na Bíblia. Talvez seja de outro jeito. A gente acha que vai ser de um jeito, e talvez seja desse jeito, talvez seja de outro jeito que as profecias vão se cumprir. E vão se cumprir apesar do homem. Como a gente viu, pelo menos se a gente for fazer um paralelo com Jesus, as profecias se cumprem apesar do homem, não por causa do homem. É assim que foi. E aí eu perguntava, você lê Bíblia?
Não, pois é, mas eu preciso saber. Você ora. Não, mas o que adianta orar? Porque eu tenho que saber as coisas do anticristo. E virava noites lendo, estudando a nova ordem. Mas nem convertido era. Esse é o ponto. Mateus 24, 36 a 42. Diz assim: mas aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. A nova ordem não sabe. Se é que vai ser através da nova ordem. E é possível. Talvez não seja. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. E um parênteses aqui ainda. Esse rapaz, ele começava a dizer que certas coisas da nova ordem aconteceriam porque os planetas, Saturno, não sei quais planetas eram, estavam em determinadas posições e até março, não sei o que ia acontecer. Isso era março do ano passado, né? Já, como eu disse, faz um ano. Certas coisas determinadas iam acontecer. Ele estava falando muito da pandemia. Né? Então, tais coisas terríveis vão acontecer e muito aflito. Falando, isso é astrologia. Quando não vão para coisas esotéricas, pessoas que entram nisso, querendo só estudar isso, quando não vão para numerologia, para outras coisas assim. O que Deus condena. Deus condena astrologia, numerologia e esse tipo de coisa. Esse tipo de tentar prever o futuro através dessas coisas. Não sou eu que condeno, está em Deuteronômio. Não vou abrir aqui, está na palavra, todos sabem. Deus condena essas coisas. E seguindo aqui, então, ninguém sabe então a hora. E vocês lembram que em João 7,30, não era chegada a hora e por mais que o homem queria botar Jesus, já pegar Jesus, apedrejar ele, matar ele, não era a hora, não aconteceu. Está em João 7,30. Então, quando que vai acontecer o fim dos tempos e o tempo derradeiro? Quando for a hora que o Senhor determinou. Não que a nova ordem determinou, não que nem que a Rússia determinou, os Estados Unidos, ou seja lá quem for. Essa preocupação que tem as pessoas com o que estão fazendo, com que, sabe, a gente percebe, a gente nota a estação. Como a gente percebe, né, os tempos, a gente vê, ó, tá ventando, vai chover. Agora o momento exato eu não sei. Isso também não é assim, como está na palavra. Vamos seguir no 38. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio comiam, bebiam, casavam-se e davam-se casamento, até o dia que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois não sabeis a hora que há de vir o vosso Senhor. Não sabeis a hora que há de vir. O momento exato, ninguém sabe. Será que os irmãos não entendem? E aí fala aqui também que a gente vê que dois trabalhando, um é tomado, a gente vê que um é crente e o outro não é, ou foi reprovado por um motivo. Por algum motivo, né, o critério do Senhor. Mas eles estavam o quê? Eles estavam antevendo o dia, porque tem gente que gosta, né, e tantas seitas já fizeram isso de prever dia. No passado, século XIX, isso era muito comum, século XIX. E isso aí volta, né? Volta e meio isso é requentado. Daí, através de numerologias, coisas esotéricas, querem prever datas. É isso que acontece. É isso que acontece. E aí, o que ele diz aqui? Que eles estão trabalhando. Porque essas pessoas, muitas vezes, querem prever as datas para escapar, como esse rapaz, que era um rapaz aqui do Rio Grande do Sul, que o Senhor liberte ele, né, da cegueira. Oro e desejo isso, mas eles querem prever para conseguir, né, tomar, daqui a pouco, não, eu já vou parar de trabalhar, vou vender minhas coisas e vou... Esse é o pensamento. Esse é o pensamento de muitos. Mas o que eles estão fazendo aqui? Trabalhando. No dia da vinda. Eu estou lendo aqui, irmão, vocês estão vendo? Nós temos que estar vigilantes e pronto, porque qualquer momento pode ser... Como está escrito duas vezes em 2 versículos aqui no mesmo texto. No 36, naquele dia, hora, ninguém sabe, nem os anjos, mas unicamente meu Pai. Depois, no 42, vigiai, pois, não sabeis a hora que há de vir o vosso Senhor.
Não, mas aí a gente tem que ver as datas, saber quando, olha para a numerologia, para isso, para aquilo. E nessas coisas esotéricas querem chegar a prever o futuro. Isso é proibido em Deuteronômio. Esse é o ponto, irmãos. Que a gente não cai em esoterismo cristão. Nunca. E essas coisas têm ligação. Muitas pessoas que falam de nova ordem não são da internet, no YouTube, não são convertidas. E há um espírito de esoterismo nisso aí. Isso não é do Senhor. Acho que é Deuteronômio 18 que fala disso. Se não me engano é ou 20. Estou na dúvida agora. Não é do Senhor. Nós temos que estar pronto, vigilante, buscando, percebendo os sinais, percebendo esses sinais todos e orando em paz, evangelizando, trabalhando. É um tempo de trabalhar sim, de semear. Sempre é. E mais ainda no nosso tempo. As coisas podem piorar. Pode realmente a coisa ficar no, né, tomar uma proporção grande, nuclear, sei lá eu. Pode. Mas nós não sabemos. E ninguém sabe, não vamos ficar tentando adivinhar esse futuro. Vamos trabalhar. Isso sim, aquele não, mas então esse pensamento está errado. Não, eu acho que isso vai demorar. Aí a guerra, digamos que agora enfraquece. Pronto, agora todo mundo volta para o sossego, não querem trabalhar. Trabalhando, a gente não sabe a hora. Assim como enfraqueceu, pode voltar. Sempre trabalhando. Estar preparado para Jesus voltar a qualquer dia, esse é o chamado. E sabendo ainda que a gente vive sim num tempo profético. Creio eu, muitos creem. E eu creio, a gente olha os sinais, irmãos. Olhemos os sinais. E pode ser muito breve. Pode ser menos breve. A gente não tem como saber. Não tem como saber. Está na palavra. Mas a gente tem que estar pronto e vigilante. Sem assim deixar, não, eu vou deixar para depois, para o mês que vem, para o ano que vem. O que dá para ser feito ao nosso tempo deve ser feito. Em paz em Cristo, mas deve ser feito. Estavam trabalhando. Trabalhando no trabalho secular e trabalhando na palavra. Estavam trabalhando na palavra. Que o Senhor nos conduza, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que Ele nos deixe avivados no Espírito. Ah, Senhor, nós clamamos a Ti, Senhor. Aviva a nossa alma, Senhor. Aviva o nosso espírito, Senhor. Dá-nos discernimento, Pai, num tempo de engano. E a Tua palavra diz em Mateus 24 que vai ser um tempo de engano e mentira. Muitos falsos profetas, muitas mentiras acontecendo, traições acontecendo, tudo ao mesmo tempo. Não sei se chegamos ao ponto máximo, creio que as coisas podem piorar. Mas nós temos que estar prontos na Tua palavra, Senhor, buscando encher de azeite do Santo Espírito, derrama sobre nós, ó Senhor. Clamamos a Ti, Senhor. Ah, Deus Santo, tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor Santo. Ah, Senhor, nos ensina a estar vigilantes e trabalhando o tempo todo, Senhor. Prontos, Pai. Para o dia que Tu chegar, Tu nos achares trabalhando, Pai. Como a Tua palavra nesse texto e em vários outros nos exorta. A estarmos prontos, trabalhando e vigilantes, Pai. Ah, Senhor, nos ensina isso, Pai. Se estamos esmorecidos, Pai, nos aviva. Nos aviva, Senhor. Desperta em nós, Senhor. Não permita que sejamos arrastados como o mundo é para mentira, por engano, Senhor. Nos aviva, Senhor. Clamamos a Ti. Ah, Santo Espírito, nos dá direção, Senhor. Nos dá direção, Senhor. Nos mostra aquilo que Tu queres, Senhor, para a Tua igreja, para nós, Senhor. Tem compaixão, não merecemos, Senhor, mas porque pela Tua misericórdia, Senhor, pela Tua misericórdia, Senhor, clamamos a Ti, Senhor. Oro, intercedo por todos que estão aqui, Senhor, abençoa, Senhor, todos aqueles que estão aqui, ó Deus. Ah, Senhor, oro por aqueles que não puderam vir, Senhor, e se alguém está esmorecendo, Pai, aviva, Senhor, aviva, Pai, eu clamo a Ti. Não permita que se percam no engano, Pai, nas astúcias do inimigo. O inimigo é o pai da mentira, ele sabe mentir, Senhor. Ele consegue enganar o mais astuto dos homens. Ah, Senhor, não permita, Pai, que caiamos em armadilhas do inimigo, Senhor.
Clamamos a Ti, Senhor, intercedemos por aqueles que não puderam estar também, Senhor. Por toda a Tua igreja, Pai, intercedemos, Pai. Para que Tu avives, Senhor. Para que haja despertamento e salvação, arrependimento. Clamamos a Ti por isso, Senhor. Por toda a Tua igreja, Pai. Senhor, oramos também por esse momento, Pai, de guerra, tristeza, muitas pessoas, jovens morrendo, Pai, desnecessariamente. Por ganância, Pai. Por orgulho, vaidade, disputas, coisas desnecessárias, Pai. Mas o homem é assim, Senhor. Clamamos a Ti, Senhor, intercedemos, Pai. Se for da Tua vontade, impede, Pai. Faça retroceder essa guerra, Pai. Oramos pelas famílias, Pai. Das pessoas que partiram e por aqueles que não ouviram Teu Evangelho, Pai, lá na Ucrânia, na Rússia, Pai, em outros lugares. Senhor, que a Tua palavra chegue a todos os lugares, Senhor. Aos 4 cantos do mundo. Oramos por isso, Pai. Oramos pela nossa nação pecadora, Pai. Clamamos, pedimos perdão, Pai, pelos pecados da nossa nação. Pedimos perdão, Senhor, pelas nossas autoridades, Pai. E oramos e intercedemos que tenham sabedoria e diligência, Pai. Deus Santo, quanto pecado, Senhor. Tem compaixão de nós, Senhor. Tem compaixão de nós, misericórdia, Senhor. Nos renove para que frutifiquemos, Senhor, hoje e sempre. Louvado e santificado seja o Teu nome. A Ti toda honra e toda glória. Amém.